Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, nós vamos dar continuidade da nossa aula anterior. Não sei se vocês estão lembrados, mas com certeza eu sei que estão, porque são pessoas excepcionais e pautadas, né, presas ao crescimento intelectual. Isso é uma coisa muito importante. Na aula anterior nós falamos sobre pensadores iluministas e sobre o que é o iluminismo de fato. Nessa aula de hoje, vamos dar continuidade à temática da aula anterior. Vamos continuar falando sobre pensadores iluministas. Vamos focar nesses três pensadores aqui, o Adam Smith, o Montesquieu e o Voltaire, ok? Antes de falar especificamente desses três grandes filósofos iluministas, cabe um pequeno resuminho para a gente, a partir desse pequeno resuminho, fazer um link com esses pensadores, tá? Professor, o que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento filosófico que surgiu lá na Europa, no finalzinho do século XVII, meados do final do século XVII, e viveu seu apogeu intelectual no século XVIII, tá certo? É um movimento muito forte, onde vários filósofos olharam para a sociedade que eles estavam vivendo e eles denominaram essa sociedade de antigo regime. Só que quando esses filósofos iluministas olharam para aquela sociedade no qual eles denominavam de antigo regime, eles apenas não olharam e apenas não fizeram críticas. Eles olharam, fizeram críticas do ponto de vista filosófico, que é fazendo uma reflexão racional sobre o conceito e os valores daquele período, e foram mais além. Passaram a idealizar um novo modelo de sociedade. Então, quando a gente para estudar o iluminismo, a gente vai ver que nós vamos ter contribuições filosóficas em vários segmentos da sociedade, no campo de vista econômico, político, social, né, do conhecimento propriamente dito. Por exemplo, na aula passada eu falei sobre a escolástica, que foi um movimento que tinha o objetivo mesmo de dar acesso ao conhecimento às pessoas que naquele contexto elas não tinham esse acesso, por exemplo. Então, o iluminismo ele tem uma importância filosófica, histórica e cultural muito forte. Tanto é que ele é tido como uma revolução intelectual, tá certo? Quando a gente estuda o século XVIII, a gente coloca como as três grandes revoluções do século XVIII que deram esse perfil de sociedade no mundo. A partir do século XIX, a gente coloca no bojo, coloca na configuração essa reforma ou esse movimento intelectual que é o iluminismo, tá certo? Então, se você me pergunta de forma clara e objetiva o que é o iluminismo, eu te respondo assim. Foi um movimento intelectual onde os filósofos eles criticavam o modelo de sociedade no qual eles viveram, que eles denominavam na época de antigo regime, mas passaram a propagar ou a idealizar um novo modelo de sociedade, nunca esquecendo que a sabedoria era a chave de tudo, o conhecimento era a essência das coisas, propagando e exaltando a importância do uso do conhecimento, né? Essa reflexão é muito importante. O conhecimento é a base de muitas coisas, tá bom? Agora eu vou falar para vocês de um filósofo que é tido como iluminista, que ele é considerado, e o campo dele ele vai de encontro a esses dois aqui. Não é igual, tá? Ou seja, é outra visão. Ele é considerado como pai, vou até botar entre aspas, pai do liberalismo. Bom, além de ser considerado como pai do liberalismo, esse pensador aqui, ele é também denominado de fisiocrata. Eita, vou explicar isso aqui agora para vocês, tá? Então, eu vou falar de Adam Smith. Adam Smith é um filósofo, tá certo? Escocês, que sua principal obra chama-se A Riqueza das Nações. Para entender as ideias de Adam Smith, a gente tem que entender um pouco da economia no antigo regime e na economia pós-revolução industrial. Aquele modelo de sociedade no qual nós chamávamos de antigo regime, o modelo econômico era denominado de mercantilista. Já se tinha uma visão capitalista de lucro, já existia a burguesia com uma certa amplitude dentro da sociedade, mas nós tínhamos um Estado muito forte. Não podemos esquecer que dentro daquele contexto de antigo regime, nós tínhamos um modelo chamado de absolutista, né? Um modelo onde o rei concentrava todos os poderes em suas mãos, todos. Inclusive, o viés econômico ele estava muito entrelaçado ao Estado. Mesmo tendo a burguesia, o Estado ele meio que monopolizava, o termo é esse mesmo, vários segmentos. Então,
Nesse contexto, Adam Smith ele se incomodou com isso e ele, na visão de Adam Smith, na sua obra A Riqueza das Nações, ele só visualizava, só vislumbrava, só enxergava um progresso financeiro para as nações, ou seja, um progresso amplo, consolidado, pleno para as nações, a partir do momento em que passássemos a ter um modelo liberal de economia. Professor, o que é isso? Bora lá. No liberalismo eu faço assim, eu coloco o Estado com umas funções e a economia com outras funções. Eu desvinculo. Como isso? Com propriedades privadas, com a burguesia, os comerciantes tendo autonomia para seus investimentos, tá certo? Ou seja, eu vou desvincular o Estado da economia. Aí a gente vai colocar como liberalismo econômico. Então, para Adam Smith, a riqueza das nações ela passa muito por isso. Então eu tenho que desvincular Estado de economia. Essa é uma visão. Então por isso que a gente diz que ele é o pai do liberalismo econômico. Porque na cabeça de Adam Smith, o Estado ele tem que ser liberal. Como é isso? O que é o Estado liberal, tio Marquinhos? É o Estado onde eu tiro aquele poder absolutista que nós tínhamos até o século XVIII e divido economia de um lado, Estado do outro lado. Ou seja, crio esses dois vínculos aí, tá certo? Professor, por que Adam Smith é um fisiocrata? Que danada é isso? Preste atenção, gente. Fisiocrata é qualquer teórico que prega que a terra de uma nação seja utilizada para gerar lucro. Eu tenho que ter uma finalidade comercial na utilização das terras. Eu vou apertar a tecla SAP aqui e vou traduzir o que eu expliquei para vocês. Aí eu vou voltar. Adam Smith ele era a favor do liberalismo e ele era crítico do antigo regime. No antigo regime nós tínhamos uma sociedade mercantilista. O Estado era dono de tudo. Todo o poder se concentrava nas mãos do Estado. No liberalismo econômico eu separo a economia do Estado. Quem estudou um pouquinho sobre a história da Inglaterra, que é o foco lá de vida do Adam Smith, que ele está lá no Reino Unido, sabe que a Inglaterra, ela vivenciou duas grandes revoluções no século XVII, que são as chamadas revoluções burguesas, as revoluções inglesas, que é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Após as revoluções inglesas, a Inglaterra ela vivenciou um fenômeno que nós chamamos de processo de cercamento de terras. O que é isso? A Inglaterra foi a primeira nação da Europa, grande país europeu, a tornar a propriedade privada. Então, isso tem muito a ver com fisiocracia. Preste atenção. Os países absolutistas, ou seja, os países europeus que tinham um rei absolutista, que tinham um rei que mandava em tudo, esses países, eles praticavam a seguinte observação. As terras pertenciam ao Estado, ok? O Estado tinha os camponeses. Esses camponeses, eles usavam a terra que pertencia ao Estado e pagavam impostos pela utilização dessas terras. Para Adam Smith, nenhum país vai ter progresso contínuo se adotar essa medida que era comum na Europa do século XVII, enfim, do chamado Antigo Regime. Então, Adam Smith dizia o seguinte, essas terras elas têm que ser utilizadas dentro de uma atividade, dentro de uma visão comercial. Eu tenho que utilizar a terra para ter o quê? Lucro. Então, quem prega isso tem uma visão fisiocrata. E a Inglaterra é um exemplo disso, porque a Inglaterra, com aquele exemplo que eu dei para vocês, do processo de cercamento de terras, o que a Inglaterra fez, gente? A Inglaterra vendeu suas terras para pessoas comprarem, ou seja, todas as terras pertenciam ao Estado da Inglaterra. Colocou à venda, quem tinha dinheiro vai lá e comprou. A propriedade passou a ser o que agora, gente? Privada. Muito bem, eu sei que vocês pensaram nisso. Só que as pessoas que compraram essas terras passaram a ter uma visão o quê? Fisiocrata. Ou seja, passaram a vislumbrar lucro na utilização dessas terras. Então, Adam Smith, ele tem uma visão econômica, tá certo, da sociedade. Sua principal obra é A Riqueza das Nações, onde ele prega a separação entre economia e Estado, para que os burgueses tenham autonomia para investir no que eles querem. E é um típico fisiocrata. Tio Marquinhos, que é isso?
ele prega que as terras das nações sejam utilizadas dentro de uma visão comercial capitalista, ou seja, se buscar lucro nessas terras, ok? Bom, galera, agora eu vou falar de outro filósofo iluminista. Eu vou pular, tá? Eu ia falar de Montesquieu, mas eu vou botar Montesquieu por último. Eu vou falar de Voltaire, tá? Eu tenho no iluminismo uma predominância de intelectuais franceses, tá? E por vários aspectos, mas eu até queria colocar um aspecto histórico aqui nesse ingrediente, que é o seguinte: a França, gente, quando a gente fala de absolutismo monárquico da Europa da Idade Moderna, e a gente fala desse modelo de antigo regime, a gente não pode passar batido com a França. A França, ela tem reis absolutistas que acreditavam fielmente que eram enviados de Deus à Terra, que acreditavam fielmente que tinham sangue azul, que eram diferentes das outras pessoas por serem reis. Então a gente vê essa coisa muito latente na França, e isso é refletido até talvez em pensadores que estejam muito mais preocupados em expressar ideias contrárias àquilo que incomodava muito a sociedade francesa, principalmente no século XVIII, tá certo? Bom, vou falar de Voltaire. Voltaire, ele é um filósofo iluminista, tá certo? Fã de John Locke e também de Isaac Newton, ou seja, ele é um cara que pregava muito a ideia da razão. E na referência política dele, ele que estava na França, era a Inglaterra. Por quê? No século XVIII, a Inglaterra, ela era uma monarquia parlamentar. Ou seja, tinha um modelo onde tinha um rei, obviamente, como é até hoje, vocês sabem disso, mas a Inglaterra, ela se caracterizava, diferente da França, diferente de vários outros países europeus, por ser uma monarquia parlamentar, onde o parlamento ele tinha liberdade para participar e propor decisões. Era bem explícito na Constituição inglesa que o rei não podia atropelar o parlamento, ou seja, o rei não podia tomar medidas absolutistas, e Voltaire meio que tinha o espelho político na Inglaterra. Diferente da França, que no século XVIII era um país meramente absolutista, com vários aspectos no qual descrevia 2-3 minutos atrás. Bom, sua principal obra chama-se Cartas Filosóficas. E se eu pegasse um viés, ou seja, uma coisa que Voltaire ele colocou como grande referência nas suas ideias, na sua teoria, nos seus conceitos, chama-se liberdade. Dentre as várias obras do qual Voltaire publicou e também em Cartas Filosóficas, ele sempre exaltava duas coisas. Um era a liberdade, e a liberdade em vários campos políticos, por exemplo, a liberdade jurídica, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Ou seja, para Voltaire era muito importante vivermos em uma sociedade onde as pessoas tivessem liberdade de maneira geral. E ele especificava no campo político, religioso, social, a de expressão, que no século XVIII não era algo muito comum não, tá? Então, quando a gente fala de Voltaire e a gente pega essa referência inglesa, ele não é contra a monarquia, mas sim contra a monarquia absolutista. Ele até pregava uma ideia de uma monarquia parlamentar, mas as ideias de Voltaire estão muito concentradas nas liberdades jurídica, na liberdade religiosa, na liberdade de expressão, e daí eu tenho uma amplitude grande dentro do conceito de sociedade, como democracia, né? Enfim, como uma ciência livre para buscar conhecimento sem estar atrelado a um Estado que talvez se incomode com uma teoria ou outra que vá de encontro a eles. Enfim, essas são as ideias exaltadas por Voltaire. Inclusive, tem uma frase de Voltaire que ela define muito a democracia. Quando a gente fala de democracia moderna, a gente cita muito Rousseau, que foi o tema da nossa aula anterior, né? E a gente cita muito Voltaire, porque não existe democracia sem liberdade, né? Não tem como eu viver num país democrático quando as pessoas não sejam livres. Porque se eu não prego a liberdade, a democracia ela tá falha. É mais ou menos uma reflexão nesse sentido. Então Voltaire, ele usou uma frase que meio que imortaliza
esse conceito de liberdade e meio que serve como parâmetro para a democracia que vai ser resgatada após essas revoluções, que nós chamamos de democracia moderna. E a frase diz assim: posso não concordar com aquilo que você diz, mas lutarei até a morte pelo direito de dizer. Ou seja, eu posso discordar de tudo que você pensa, mas eu quero que você fale. Eu quero que você expresse seu pensamento. Ou seja, liberdade para Voltaire é tolerar a expressão das pessoas no qual eu discordo. Para Voltaire, isso é um exemplo macro de liberdade. É eu ouvir e tolerar a visão distinta aos meus princípios, às minhas convicções. Tá certo? Posso não concordar com aquilo que você diz, mas lutarei até a morte pelo direito de dizê-la. Voltaire. Bom, galera, além de Voltaire, eu tenho outro filósofo francês, iluminista, que também fala sobre política, só que em outro campo. Esse indivíduo é o Montesquieu. E quando eu falo de Montesquieu, eu tenho uma curiosidade. A sociedade francesa era uma sociedade pautada em estamentos. Como é que a gente dividia a sociedade da França no século XVIII, século XVII? Eu tinha uma monarquia absolutista, o rei concentrava todos os poderes em suas mãos, mas eu tinha uma sociedade pautada em estamentos. Eu tinha o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, servos e burgueses. Primeiro e segundo estado, dentro desse modelo do que nós chamávamos de antigo regime, era um modelo de sociedade onde eles detinham vários privilégios, porque eles viviam dos impostos pagos pelo terceiro estado. Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, ele era um nobre, ou seja, se eu olho para a escala social no qual, dentro do qual eu estou analisando, se eu entro no conceito de estratificação social, Montesquieu, naquele contexto, ele era um privilegiado. Mas tinha uma coisa que incomodava muito Montesquieu, que era o seguinte: era o absolutismo monárquico. Para Montesquieu, o grande problema da França e da Europa, em vários aspectos, em vários países, era o modelo político. Então, Montesquieu ele era muito incomodado com o modelo político da França, porque a França se caracterizava por ser uma monarquia absolutista. Então, esse absolutismo incomodava muito Montesquieu, que, inclusive, ele usou uma frase que será imortalizada, que ele diz assim: o poder só será contido pelo próprio poder. Vou repetir, tá? O poder só será contido pelo próprio poder. Trocando em miúdos, só tem uma solução política para a França do absolutismo: é diminuir o poder absolutista. Como é que eu faço isso? Pego o modelo onde o rei concentra todos os poderes em suas mãos e divido esses poderes em 3. Então, para Montesquieu, onde sua principal obra é essa aqui, O Espírito das Leis, tá? Inclusive, aconselho muito a leitura, tá, gente? É uma obra bacana mesmo. Nós deveríamos pegar o poder absolutista do rei, esse poder onde o rei concentra todos os poderes em suas mãos, e dividir esses poderes em 3: executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, o poder só será contido pelo próprio poder. Pega o poder do rei e divide esse poder do rei em 3 poderes. Você que chegou até aqui, tem uma coisa que você olhou para cá e refletiu. Isso se encaixa em quê, galera? No modelo político de vários países ocidentais, inclusive no Brasil. Resumindo, essa ideia de divisão de poderes representada e idealizada aqui, né, colocada em prática pelo Montesquieu, ela faz ou serve de referência para vários modelos políticos atuais, inclusive o Brasil. O Brasil hoje, por exemplo, ele se caracteriza
como uma república democrática, onde tem três poderes independentes, tá certo? Que essa era a ideia da divisão dos poderes, da visão do Montesquieu, né? No caso do Brasil, eu tenho o executivo, que é representado na figura geral pelo presidente. O que o presidente faz? Ele executa as leis, ele assina, ele coloca em prática. Mas quem cria as leis, os projetos e quem toca o país de maneira geral é o poder legislativo. Cria as leis, tem que ser aprovado por eles para o presidente assinar, por exemplo. Então, hoje, no caso do Brasil, nós temos 83 senadores e 513 deputados federais que representam dentro de uma esfera federal o poder legislativo. E no campo de vista do poder judiciário, é o poder que toma conta da justiça, que é um poder independente, dando autonomia aos poderes. Por quê? Voltando para Montesquieu. Montesquieu ele era incomodado pela concentração de poderes nas mãos de uma pessoa. Por isso, para Montesquieu, o poder só será contido pelo próprio poder. É muito importante essa reflexão para que, a partir daí, a gente tenha uma divisão de poderes. Gente, para analisar um pouco aqui comigo. As ideias de Voltaire, as ideias de Montesquieu, as ideias de Adam Smith, no campo econômico, aqui no campo da liberdade, no campo político, elas são muito atuais. Por quê? Como eu falei para vocês, as três revoluções do século XVIII, que é a Revolução Industrial, a Revolução Intelectual, que é o Iluminismo, e a Revolução Francesa, meio que rompem com o modelo da chamada Idade Moderna e colocam esse perfil da Idade Contemporânea, que no caso nós estamos inseridos, apesar que nós que estamos no século XXI, obviamente que seguimos esse parâmetro de sociedade, seguimos esse parâmetro aqui de modelo político, mas alguns conceitos estão por mudança. Eu sempre afirmo que nós que estamos no século XXI estamos dentro de uma nova concepção de valores, que a gente só vai enxergar isso daqui a um tempinho, quando a gente vivenciar mais alguns anos. Mas, para finalizar, não podemos parar de olhar, ou não podemos olhar para o nosso modelo atual de sociedade sem refletir sobre a importância dos valores iluministas e sobre a teoria desses filósofos do qual eu venho falando nessa aula e na aula anterior. Beleza, gente? Então, muito carinho, muita atenção nesses temas que são muito importantes, tá? Galera, cheiro grande, fiquem na paz, valeu!